Tudo bem, pessoal? Vamos começar nessa primeira parte da nossa aula de hoje, falando um pouco sobre literatura. Nesse primeiro momento, eu vou trabalhar somente noções, tá? No período da tarde, eu vou aprofundar bem mais a nossa aula, com as questões que a gente vai trabalhar. Pessoal, o primeiro período literário que nós tivemos dentro do Brasil é chamado de quinhentismo. Por que tem essa característica, professor? O que é o quinhentismo? O quinhentismo, pessoal, foi o primeiro momento literal. O primeiro movimento literário que ocorreu no Brasil. Então, anota aí. O quinhentismo ocorreu no período da época do descobrimento, tá? Na época do século XVI, tá? Em relação à questão do descobrimento. Então, assim, essa primeira manifestação literária que nós temos, ela é basicamente voltada, pessoal, ela é basicamente voltada para informação. Então, não esqueçam disso. Nesse primeiro período da literatura que nós temos, a característica principal que vocês precisam levar para a prova é isso aqui. Ela tem como característica básica a informação, ou seja, comunicar a terra recém-descoberta para o Império Português. Então, nesse primeiro movimento literário, ela não traz características muito importantes. O que eu preciso memorizar? O que eu preciso saber sobre essa primeira parte da nossa literatura, nossos primeiros movimentos literários? Nós precisamos entender que no quinhentismo, tá, como o próprio nome já se auto-explica, ela tem influenciada totalmente pelos portugueses. E ela tem como uma característica, pessoal, a informação. Beleza? A informação. Um ponto também bem bacana que nós temos dentro desse período, pessoal, é a questão da religiosidade. No quinhentismo, nós temos um exacerbado utilização da espiritualidade. Como assim, professor? Como vocês lembram que nesse período de 1500, pessoal, a gente não pode esquecer que a gente tem que fazer literatura contextualizar com a história. Se você dominar a questão da história, se você souber o que está acontecendo no mundo, você vai entender com muito mais facilidade o período de estudo, a fazer essa contextualização da história com o que está acontecendo na literatura, porque uma é agregada à outra. Meus queridos, prestem atenção aqui. No ano de 1500, século XIV, século XV, século XVI, estava ocorrendo a reforma e a contra-reforma. O objetivo, nós temos ter um pouquinho de frio na história, que a gente fala o seguinte, tem que fazer essa analogia. A Igreja Católica estava precisando de novos lugares, novas terras para expandir o catolicismo. Então, nesse contexto, começou as grandes navegações do século XV, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França, né? Mas como a Espanha e Portugal eram os grandes centros católicos do mundo, a Igreja Católica teve uma maior divulgação, uma maior ascensão nessas novas terras cobertas através desses dois países. Tá, professor, você não vai explicar a história. Beleza, não vou explicar a história, não. Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam, pessoal, que nesse primeiro momento da literatura, a literatura é exclusivamente voltada para informar, bem como para catequizar. Não esqueçam disso, tá, pessoal? Nesse primeiro momento, nessa questão do quinhentismo, nós temos como características importantes, que vocês não podem esquecer, pessoal. Nesse primeiro momento, a literatura tem esse foco. Qual o foco, professor? A literatura ela tem como característica importante nesse primeiro período, pessoal, a divulgação da fé, primeiro, a informação, tá? Informar as características da Terra recém-descoberta, a questão de pessoas, a questão física, a questão de a principal característica desse período, desse movimento de navegação é atrás de dinheiro, porque Espanha e Portugal estavam quebrados, estavam vindo de grandes guerras, então, assim, eles queriam dinheiro. Então, as características importantes são o quê? A informação. Segundo ponto importante, pessoal, a segunda característica desse período que a gente não pode esquecer, pessoal, é também a catequizar. Catequizar não, divulgação, vou botar aqui melhor, da religião. Tá? Divulgação da religião católica. Não podemos esquecer. Então, a maioria dos textos nesse período, pessoal, a maioria dos textos nesse período, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que no quinhentismo nós temos essa caracterização. A maioria dos textos, nós temos transmitido informações então, para o governo português, bem como, pessoal, muito material, muita produção textual voltada para a divulgação da fé católica. Então, essas duas características aqui do quinhentismo você não pode esquecer. Tá bom? Ela é bem tranquila, não tem muito estresse, não. Nós temos aqui um dos principais autores, que é o Pedro Vaz Caminha, com a sua carta, lá no ano de 1500, né? Assim que foi descoberto
o Brasil, o Bertão, né? Ocorreu aquela questão toda do Brasil, tá? Ó, e se vocês observarem, nós temos, ó, Pedro Vaz de Caminha, ele era escrivão português, ou seja, ele era responsável por fazer catalogar tudo que acontecia, desde a saída do porto lá em Portugal, até a chegada na Bahia, tá bom? E se vocês observarem também, pessoal, nós temos dois católicos, dois padres, ó. Nós temos o padre José de Anchieta e nós temos o padre Manuel da Nóbrega. Então, vocês observem aqui que nesse período do quietismo, nós temos uma questão de muito massificado a questão da fé católica, tá bom? Então, aviso aí para vocês. Então, pegue Barroco. Pessoal, eu, sinceramente, eu gosto muito desse período literário, Barroco. Eu me identifico muito com ele. Eu não sei porquê. Acho que todo doido tem uma característica... Porque o Barroco ele é meu fora de contexto, né? O Barroco, pessoal, ele tem uma característica importante. Por quê? Ele vai lá pelo século XVI, século XVII, 1600, 1700. O que é importante sobre o Barroco? O Barroco também é... O Barroco é... Professor, Oi. bom dia. Quando fala do barroco, né? Eu já vi questões que abordam que o barroco foi a primeira escola literária a respeito do Brasil. E também essa pergunta se aplica ao quinhentismo. É correto afirmar que o barroco foi uma das primeiras escolas literárias do Brasil? É E o sim. quinhentismo? Na realidade, o quinhentismo ele não trouxe. Se você observar, no Barroco, nós já temos brasileiros produzindo. No quinhentismo, não. No quinhentismo, a produção é exclusiva de português. Só que, assim, se você colocar na tua prova perguntar se o Barroco é uma escola literária, isso realmente foi a primeira escola literária brasileira? Sim. O quinhentismo, não. Porque, assim, o Barroco foi o primeiro que explorou as características brasileiras, né? Eu já vi várias questões em considerar que vários livros consideram o Barroco como a primeira escola genuinamente brasileira. O quinhentismo não. O quinhentismo ele não tem nada a ver com a questão de genuinamente brasileira. Por quê, Julita? Mas é muito interessante essa sua colocação. O quietismo, pessoal, ele não tem como característica valorizar a cultura, ele não tem como valorizar, informar e conseguir cristãos. É só isso. É característica. Já o barroco, não. O barroco, ele traz um pouco da nossa cultura, porque nesse período de 1700, 1800, 1700, 1650, até 1750, nós temos começa a aparecer os primeiros princípios de nacionalidade que vai gerar lá na frente o arcadismo. Olha só, então assim, eu entendo que a primeira escola genuinamente brasileira que começa os primórdios da nossa literatura é o Barroco, tá? Porque o quietismo ele não tem função literária nenhuma. Só que se você observar, o Barroco ele é rico o Barroco ele é rico, pessoal. O Barroco ele é muito rico na questão de conteúdo, né? Ele é muito bonito. A literatura do Barroco ele é muito bonita. Mas vamos lá. Então, anota o seu material. É o Barroco. Tá? 80% dos gramáticos, se você perguntar, o Barroco, nós consideramos o Barroco como a primeira escola literária genuína produzida, material produzido por brasileiros. Tá? Porque tem essa questão, Lelita, sobre a produção por brasileiros. As outras escolas literárias, o quinhentismo, por exemplo, não é produzida por brasileiros. Pedro Arte também é português. José de Anchieta, português. Manuel da Nóbrega, português. Ou seja, estão trazendo a característica de Portugal. Já que não. Aqui, pessoal, nós temos as características exclusivamente de autores brasileiros. Tá bom? Então, seguimos aqui o nosso raciocínio, doutores. Deixa eu ver aqui, onde eu parei. Aqui, ó. Pessoal, uma coisa interessante sobre o Barroco, que você precisa lembrar. Precisa observar, principalmente na parte da arquitetura. As catedrais do estilo barroco, elas são muito pontudas e elas são muito altas a ponto para cima. É uma das características do barroco. Qual é? Procurar ao máximo conseguir chegar a Deus. É bem característica da escola do barroco. O barroco, pessoal, ele é uma valorização exagerada da religiosidade. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam. E ele trabalha muito a questão, pessoal, tá? Como já expliquei para você, ela é uma arte muito rebuscada, muito bonita os poemas deles, né? Alguns tem até os que exageram, às vezes, que é o famoso Gregório de Matos, que é a Boca do Inferno, que alguns livros chamam ele, porque ele trabalha, ele é muito sátiro, né? Mas o que eu quero que vocês entendam?
E no barroco, pessoal, nós temos uma procura muito incessante pelo dualismo. O que é o dualismo? É uma palavra-chave sobre ele, né? Para o barroco. O que é o dualismo, professor? Deixa eu marcar aqui para vocês. O barroco tem essa característica, o dualismo. O que é o dualismo? O dualismo, pessoal, é o bem, o mal. Será que se eu fizer isso eu vou para o inferno? Será que se eu não fizer isso eu não vou para o inferno? Tá? Essas são as características do barroco. A religiosidade, eles são extremamente religiosos, porque eles são muito influenciados pela Igreja Católica. E outro ponto importante, pessoal, contradição. Já nesse período aí, nós já temos começando a nascer a questão do racionalismo, do classicismo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no arcadismo. Só que aqui, nesse período, o homem começa a procurar entender o que é científico, o que é religião. Ou seja, será que se eu praticar usura ou emprestar dinheiro a juros e cobrar um juros alto, eu vou para o inferno? Será que se eu pegar a mulher do meu amigo ali, eu vou para o inferno? Ou seja, é só uma brincadeira, pessoal. Mas assim, nesse período, o homem começa a avaliar 2 pontos. Tá? Começa a avaliar 2 pontos. Quais são esses 2 pontos? A questão do se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Ou seja, ele sempre, qualquer coisa que ele for tomar uma decisão, ele tem que sempre avaliar a questão de ir ou não para ir ou não para o inferno, ir ou não para o céu. Tá? Outra, pessoal, um detalhe bem bacana sobre o arcadismo, não, sobre o barroco, é a questão dos detalhes. Se você olhar qualquer poesia, qualquer obra, tá? Eles são observam muito a questão dos acabamentos. É muito bonita, principalmente a escultura barroca, nós podemos citar até o Aleijadinho, tá? Elas são muito trabalhadas dos detalhes, da conclusão, da finalização. Eles são muito sistemáticos em relação a isso. Pessoal, principais autores. Nós temos aqui o Bento Teixeira, brasileiro, Gregório de Matos, que é português, só que ele veio morar aqui no Brasil, Padre Antônio Vieira, que é brasileiro, Manuel Botelho, também, que é brasileiro. Tá bom, pessoal? Então, prestem muita atenção. Se vocês observarem que aqui no quietismo, nós temos português. Aqui não. Aqui começa a aparecer a figura do brasileiro. Por isso que nós consideramos o barroco como a primeira assim, manifestação literária de características brasileiras. Então, não esqueçam disso, pessoal. No Brasil, o barroco está muito caracterizado em obras. Tá? Principalmente lá na região de Minas Gerais, naquela região onde nós temos muita questão do ouro no século XVI, século XVII, até finalzinho do século XVIII. Tá bom? Primeira obra, pessoal, a Prosopopeia de Bento Teixeira. Tá? Prosopopeia de Bento Teixeira é a primeira obra literária que dá início à questão do barroco no Brasil. Então, assim, revisando, recapitulando, pessoal, o barroco. O barroco, pessoal, ele é uma valorização, tá? É uma valorização da religiosidade, só que essa religiosidade ela é marcada pelo dualismo, tá? Duas forças antagônicas que se contrapõem: o positivo, o negativo, o escuro e o claro, o certo, o errado, o Deus e o diabo, no caso. Então, assim, o barroco ele trabalha muito essa característica de dualismo, de conflito, tá bom? Seguimos aqui, pessoal. Agora, sem sombra de dúvida, o que eu mais gosto é essa aqui, ó, que é o arcadismo. Cara, eu gosto muito dessa escola literária porque retoma um pouco da minha infância. Essa escola arcadista, pessoal, é a escola que alguns autores utilizam, que é chamada de escola rural. Apesar dela ser uma escola urbana, nós consideramos ela como se fosse uma escola rural. Por quê? Pega o visu, pega o visu. Professor, essa escola também é chamada neoclassicismo? Neoclassicismo. Se você observar... Neoclassicismo. Se você observar, o neo é novo. Classicismo. Nessa escola literária aqui, nós temos muita valorização da cultura clássica, grega, romana, tá? Muitos traços da literatura clássica são trazidos de volta para o Brasil, porque tinham sido afastados pela questão da Igreja Católica. No barroco, o barroco, pessoal, ele combate veementemente a questão do clássico, porque o clássico ele valoriza muito o homem. E já o arcadismo, também chamado neoclassicismo, né, ela traz de volta essas questões da literatura, desculpa, essa questão do grego, muito bonitas as poesias do Basílio da Gama também.
né? E traz muitas características tá? Muitas características da literatura, do classicismo romano, latim, tá? É bem bacana isso aqui. A Igreja Católica não era muito fã dessa escola rural, dessa escola arcadismo, não. Por quê? Dessa escola arcádia, nós chamamos, né? Se vocês tentam entender, se você for fazer uma pesquisa, Arcádia, Arcádia é uma cidade da antiga Grécia, né? Tem até uma história bacana que depois eu falo sobre vocês sobre Arcádia. Por isso que virou arcadismo. Mas olha só, como a Angelita já adiantou, bem colocado, o arcadismo, pessoal, tem como característica, tá? A valorização do clássico. Pega o bizu, pega o bizu, pega o bizu, pega o bizu, esse bizu poderia ter obedecido uma foto. Mas bora lá. Doutores, seguimos aqui, ó. Um ponto importante que vocês precisam lembrar. Quando você lembra, estudar arcadismo, você tem que marcar os pontos que são importantes. O que é? Tem aqui, ó. Valorização da cultura greco-romana. Beleza, pessoal. Eles trabalham muito. Vamos lá. Tá bom, gente. Eu vi aqui o bizu, hein? Vamos lá, doutores. Doutores, a escola Arcádia, ela tem como característica, como eu expliquei para vocês, essa valorização do grego, do passado, do latim, tá? Da questão grego-romana, grego-latina. Primeiro ponto importante que você tem que lembrar para a sua prova. E sempre que tu lembrar de arcadismo, tu vai lembrar de uma palavra-chave. Deixa eu acho ela bem aqui. Aqui, ó. Bucolismo. Tá, pessoal? Essa palavra aqui, ó, vida bucólica, tá? Isso aqui não cai na prova, não, tá? Isso desaba. Então, sempre que você vê falar em arcadismo, você vai ver que geralmente eles falam, tá? Geralmente eles falam sobre a questão da vida no interior, a vida no campo, a vida tranquila, a vida sem estresse, né? Então, o que tu precisa lembrar? Que apesar de ser uma É o escola Carpe Diem. Carpe diem, exatamente. Olha a palavra latina, né? Aproveite a vida. Alguns autores interpretam isso, aproveite o dia, aproveite a vida, né? Ou seja, eles trazem muito essa questão do carpe diem, tá, pessoal? O que você precisa entender aqui sobre o arcadismo? O arcadismo, apesar de ser uma escola urbana, ela critica o urbano. Porque para eles, para esses autores, se você entender, a Cádia era uma sociedade rural da Grécia Antiga, a lenda da Cádia, né? Então, assim, eles falam que a vida boa era a vida da Cádia, onde o cara vivia em consonância com o meio ambiente, com a natureza. Né? Então, por isso que chama-se arcadismo. Pessoal, pega o bizu aqui. Apesar dessa escola literária ela ser urbana, para eles, a vida boa é a vida do campo, vida simples, a vida que anda devagar, a vida que você consegue observar, a vida que você consegue, como posso falar, é, você consegue ter uma tranquilidade. Então, ponto importante, tá? Ponto importante. Pessoal, vou explicar para vocês. O arcadismo e o barroco, eles são duas escolas literárias opostas. Uma coisa que você vê, vai ter muito na nossa, pelo menos até o século XX da nossa literatura, é que apareceu uma escola literária. No outro momento literário, aparece uma escola antagônica. Então, vai acontecer muito isso. Se vocês observarem, é só prestar atenção. Se você observar, o barroco. Aí depois vem um que combate o barroco. Depois do barroco, romantismo. Daqui a pouco vai ter um que combate o romantismo. Então, é bem bacana que no Brasil tem essa disputa literária. Uma hora, uma contrapõe a outra. Tá bom? Então, Professor, Oi, então o Barroco é uma escola literária mais voltada para a mente, né? Para o pro religioso, pro espiritual. espiritual. E o arcadismo? O acadismo ele é mais voltado para a parte física da pessoa, a parte de você aproveitar a vida, aproveitar a questão também da lascividade, a questão de aproveitar os momentos, aproveitar a vida terrena. Já ó, no barroco, você se Querendo prepara, ou não, é uma subjetividade? a subjetividade já prepara para o romantismo. Nessa característica do arcadismo, eles têm um amor platônico. Só que uma coisa bem bacana do arcadismo, que ele sempre tem um amor. Só que esse amor, ou ela morreu, ou esse amor não é correspondido. É só vocês olharem lá no livro Cartas Chilenas. Tá? Acho que é do Cartas Chilenas, acho que é do Santa Rita, não. Cadê Cartas Chilenas? Acho que é do Tomás de Antônio, acho que é esse aqui, ó, Tomás de Antônio Gonzaga.
ele tem esses caras aqui são bem bacanas, pessoal. Por quê? Porque eles, ó, vou explicar para vocês, eles têm como característica o amor, tá? Só que eles são, assim, uns amores platônicos, ou seja, um amor que eles não vão conseguir atingir. Uma coisa interessante sobre o arcadismo, que eles valorizam o simples, eles valorizam o campo e eles valorizam o amor. E geralmente um amor platônico, um amor que ele nunca vai conseguir atingir. Por isso, pessoal, que os principais autores desse período literário eram homens casados. E quando eles escreviam as suas obras, eles não utilizavam os nomes deles, eles utilizavam seus pseudônimos, tá? Marília do Disseu, então por aí vai. Então eles sempre utilizavam pseudônimos, tá? Geralmente, pessoal, geralmente um ponto importante também, tá até marcado aqui, ó. Coloquei para vocês aqui, ó. Eles valorizam muito essa questão do amor, tá? Amor, a vida de casado, a vida no campo. Então, é bem bacana os poemas. É fácil de você identificar um poema, um texto arcaico, tá bom? Doutores, a primeira obra do arcadismo é essa aqui, Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa, tá? Lembrando, pessoal, que lá na prosopopeia, nós temos aqui no Barroco a prosopopeia, tá? A prosopopeia do Bento Teixeira, que é a primeira obra literária do Barroco. Já aqui no arcadismo, a primeira obra que nós consideramos que inicia o Barroco no Barroco, não, o arcadismo no Brasil, é a questão do Obras Poéticas do Cláudio Manuel da Costa. Tá? Seguimos, doutores. Romantismo. Sem sombra de dúvida, uma das escolas literárias mais interessantes de você estudar. Tá? Por quê? Porque ele é um movimento, pessoal, que valorizam muito o que? A subjetividade. Se você viu subjetividade no arcadismo, aqui nós temos a subjetividade no nível máximo. Contexto histórico, pessoal, vocês têm que entender que o romantismo ele é muito marcado por esses três pontos. O racionalismo, o iluminismo e o classicismo. Ou seja, também é muito valorizado a questão da cultura clássica, o iluminismo lá do século XIX, se vocês observarem que a racionalidade, o mundo explicado através da ciência, não mais através da religião, por aí vai. Tá? Pessoal, o que quer que vocês entendam? O romantismo no Brasil, ele se divide em três partes. Tá? A primeira parte, que é a do Gonçalves Dias, lá, a dele, do José de Alencar, que é nacionalista e indigenista. O que significa? Aí você vai lembrar do Guarani, né? Você vai lembrar da canção do Exílio, aquela famosa poema do Gonçalves Dias, que ele escreveu quando ele estava na França, que fala assim: minha terra tem palmeiras, onde canto e sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Minha vida tem mais, nossa vida tem mais, nossas flores têm mais vida, nossa fauna tem mais flores, por aí vai, tá? Então são dois livros bem bacanas. E é interessante que essa parte bem aí que o senhor falou está no nosso hino, né? Nacional. Está dentro do nosso hino, muito bom, bem observado. Tá, pessoal? Nessa primeira parte da nossa literatura, em relação ao romantismo, vocês têm que observar o seguinte. Nós temos uma caracterização muito grande. É assim, que na Europa, nós temos o herói medieval, o famoso cavaleiro medieval, aquele homem que vai lá, conquista, faz a onda toda. No Brasil, a gente não tem uma cultura medieval. Então, a gente precisava de um herói, né? Uma pessoa que simbolizasse a nacionalidade brasileira. E como é que essa nacionalidade brasileira é caracterizada? Como é que essa nacionalidade brasileira é representada? Através do índio. Então, o índio, pessoal, é o nosso herói, é o nosso guerreiro feudal, é o nosso homem cavaleiro feudal. Ou seja, preste muita atenção. Na Europa, nesse mesmo período, estava sendo valorizado o romantismo, beleza. Mas no Brasil a gente não tinha uma pessoa para romantizar, um guerreiro. Se você, por exemplo, se você observar nas obras do José de Alencar, o centro da história dele é, por exemplo, Iracema, as virgens dos lábios de mel, que o cabelo é mais preto do que a asa da graúna, e o seu hálito mais harmonioso, de que a baunilha do campo. É muito bacana se você observar, principalmente a poesia de José de Alencar. O Guarani, pessoal, muito bacana também, você vai se interessar muito pela história dele. Eu não esqueci o nome dos personagens agora, mas é bem bacana. Mas assim, o que você precisa entender? Que nessa primeira fase
no indianismo, nós estamos atrás de uma valorização do que é nosso. Esquecer o que é europeu e trazer o que é brasileiro. Ou seja, nós estamos atrás de acharmos a nossa identidade cultural. E essa identidade cultural, pessoal, ela é muito trabalhada nesse primeiro momento, tá? A nossa identidade cultural, ela é muito trabalhada nesse primeiro momento, a relação em questão do índio. O índio é um ponto muito importante nessa primeira fase da nossa história, porque ele é o representante da nossa cultura. Ele é o primeiro brasileiro. Nós eu li que eu gosto muito de ler TCC. Eu não tenho que fazer, eu vou ler TCC e monografia. Por quê, pessoal? Eu acho interessante ler TCC e monografia porque eu consigo absorver. O cara fez uma pesquisa. Então, em cima da pesquisa, eu colo a pesquisa do cara. Ou seja, eu aprendo as informações que o cara me está fornecendo ali. Porque o cara teve trabalho de ler aquilo ali, de fazer pesquisa, livro. Ou seja, no TCC e na monografia é bacana para estudar. Por quê? Porque tu tá vendo que o cara fez um resumo. E esses resumos são bons. Então, se você quiser aprender mais, leia o TCC, leia o monografia. Tem milhões na internet. Mas vamos lá. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento? Eu quero que vocês entendam que a valorização, o ponto de partida da nossa literatura do romantismo é a questão indianista. Beleza. A segunda, pessoal, é a questão da... Nós chamamos isso aqui de escola byrônica, tá? Então, alguns leiam, entendem como escola Biron, byrônica, mas bironismo. Isso aqui, pessoal, é a escola dos amores não correspondidos, né? Da escola do dor, a famosa escola de dor de cotovelo. Por quê? Aqui, pessoal, nós temos uma caracterização muito interessante. Eles fazem muita analogia à questão do Romeu e Julieta. Por quê? Porque a questão do Romeu e Julieta é um amor bonito, um amor que começa lindo, só que ele não acaba. Ou seja, é uma história que começa, tem um meio, só que no fim ocorre a morte. E essa escola dessa segunda fase do romantismo, ela é muito valorizada pela tristeza, pela o egocentrismo também é muito interessante nisso, tá? Ela é muito caracterizada por um amor não correspondido, um amor platônico também não correspondido, só que um amor triste, um amor que não tem, que nunca vai ser correspondido, geralmente porque a pessoa amada já morreu, ou a pessoa amada é casada, ou a pessoa que está escrevendo, ela só está escrevendo porque quer desabafar. Mas o que eu quero que vocês entendam? A palavra-chave dessa segunda fase é a tristeza. Se você ler os textos desse aqui, você chora. Né? Aí nós vamos ter os principais autores. Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Tá bom? E a terceira e última escola, pessoal, é a Condoreira, também chamada de Escola dos Sonhos. Por quê, professor? Aqui, pessoal, nós temos as lutas sociais. É bem bacana essa escola aqui. Ó. Desculpa. Essa escola aqui, pessoal, ela é caracterizada pelas lutas sociais. Como assim? Combater, pessoal, tudo que for de... Essa escola, os autores, eles escrevem muito voltados para lutas de classe, ou seja, geralmente a questão da escravidão. Aqui, pessoal, ocorre a questão da denúncia social, das pessoas que são exploradas, das pessoas que são humilhadas, das pessoas que são tiradas dos seus direitos. É bem bacana aqui. Vocês sabiam que até que o Carlos Castro Alves pegou uma pisa, ele apanhou o carro disso uma vez, devido a um proprietário de escravos, bateu nele pelo fato de ele ter feito, ele escrever pedindo o fim da escravidão. Tá, pessoal? É bem bacana essa fase aqui. Também ela é chamada de condoreira, por causa que o condor ele voa muito alto, então as ideias dele são ideias fora da realidade, fora do contexto daquela época que estava vivendo. Tá bom? Eles afastam muito, pessoal. Uma coisa interessante é que na primeira versão indianista, nós temos amores. Geralmente, na indianista, você tem um amor de um índio e um branco, ou de uma índia com um branco, ou de um branco, tá? Geralmente vai ser um índio com a branca, ou o branco com a índia. Basicamente, nessa questão nacionalista. Já na ultrarromântica, nós temos a ultrarromântica, a mal do século, nós temos a caracterização de amores não correspondidos. Tristeza, amargura, egoísmo, solidão. Você vê muito isso nessa literatura. E nessa aqui não. Nessa última fase da nossa literatura do período romântico, pessoal, nós temos uma característica bem interessante que é a questão das lutas sociais. Tá bom? Beleza? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não?
Pessoal, eu vou encerrar aqui. Professor, você vai colocar o material também lá Vou colocar, no tá? grupo? Tá. Uhum. Tá. Bom Pessoal, dia, primeiro. bom dia, tudo bom? Meus queridos, eu vou parar aqui rapidinho. Depois fale um pouco sobre o condoteirismo, tá, professor, quando você voltar? Tá, eu Você falo falou sim. muito rápido. Tá bom. Né? Minha professora ela adorava também, claro, esse poema essa poesia do Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canto e sabiá, as aves que aqui gozeiam, não gozeio como lá. Minha terra tem crioulos, cujos quais eu não encontro cá, né? É bem bacana. Minha terra tem palmeiras, onde canto e sabiá. Muito bonito esse poema, né? Pessoal, então assim, eu vou fechar aqui, tá? Vou fechar aqui e vou voltar novamente e eu vou mandar o link novamente no grupo, tá bom? Só um minutinho. Boa tarde. Boa tarde, não, pessoal. Bom dia, né? Vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Vamos continuar a nossa aula de literatura, porque a gente não pode esperar o restante da turma entrar. Eu vou explicando aqui, eles vão entrando, depois eles assistem novamente. Meus queridos, né? Obrigado, está gostando, graças a Deus. Olha só, neném. Olha só, o que eu quero. E a tarde que vai ser bom, Leda, porque à tarde eu vou explicar, vou aprofundar mais em questão. À tarde, eu recomendo não perder a aula da tarde. Tá? Agora de manhã eu estou dando só uma pincelada, estou dando só uma revisada. Vocês vão ver como vai ser top a aula da tarde. A aula da tarde que vai ser top mesmo. Muito obrigado, Leda. Muito obrigado mesmo, né? Valeu. O Dia dos Pais é uma data muito especial, né? Apesar da maioria das pessoas não comemorar, daqui a pouco eu vou assar um peixão ali para comemorar o Dia dos Pais, né? Vamos lá. Obrigado, hein, querido. Vamos lá, começar a nossa aula. Olha só, filhão. Olha que coisa bacana. Vamos falar agora sobre o realismo. Filhão. Muito bacana sobre o realismo. É uma das fases da literatura que eu mais gosto também, principalmente das obras do Machado de Assis, machadianas. Né? Nesse período é muito bonita a parte da literatura brasileira. Vamos lá, meus queridos. Professor, Oi, Angelita. o senhor já está aí, é? Eu já. Volta lá no romantismo, por favor, e explica sobre aquela parte que é da prosa romântica, essas partezinhas. Eu vou explicar, Angelita, isso aí na hora do exercício, tá bom? Eu vou aprofundar mais. Aqui eu estou dando só uma pincelada para a gente lembrar, tá bom? Daqui a pouquinho, quando a gente for fazer as questões, aí eu vou aprofundar bem mais. Tá ok. Tá bom? Vamos lá, meus queridos. Olha só, sem sombra de dúvida, pessoal, isso aqui ó, é uma das partes mais bonitas da nossa literatura, que é a questão do realismo e do naturalismo. O pessoal confunde muito. Deixa eu tomar aqui meu café. Eu demorei um pouco para pegar um café. Meus queridos, um dos pontos mais importantes da nossa literatura é essa fase que a gente vai trabalhar agora. Né? É a questão da busca do determinismo social, principalmente no naturalismo. Tá? O realismo e o naturalismo, pessoal, eles são duas classes gramaticais bem interessantes. Tá? O realismo ele nasceu lá na França. Nós temos até um livro, chamamos Madame Bourbet, eu não recordo o nome do livro agora. Já eu lembro. Né? Madame Bovary. Bovary, exatamente. Essa maluca, ela gerou uma grande repercussão na época que a França, no período, estava passando pelo romantismo, aquela fase bem bonita, porque o romantismo, geralmente, a grosso modo falando, o pessoal nasceu na França. Tá? As primeiras ideias de romantismo, aí se espalhou para a Inglaterra, aí por aí vai. Então, o que eu quero que vocês entendam? Vamos focar nessas duas classes gramaticais aqui. O realismo, pessoal, ele deixa de lado a questão do amor. Tá? Ele deixa de lado. O naturalismo, ele deixa de lado o amor. Agora, pessoal, eu vou me preocupar com os contextos sociais. E o foco tanto do realismo e naturalismo brasileiro, o foco é o Rio de Janeiro. Tá? Você precisa entender que o Rio de Janeiro, pessoal, basicamente, da nossa literatura, nos primeiros momentos, a nossa obra literária, praticamente 80% saiu de lá, 90% saiu de lá. Era o capital do Império,
era a capital com maior número de chegadas e saídas de estrangeiros, por aí vai, mas depois a gente chega desse contexto. O que eu quero que vocês entendam, pessoal? O que eu quero que vocês entendam? No naturalismo, realismo naturalismo, ocorre muito a valorização da ciência. Agora, tudo é explicado através da ciência, tá? Tudo é explicado pela ciência. Tá? Tudo é explicado pela ciência. O que eu quero que vocês entendam aqui no naturalismo? Agora, o olhar da literatura é para o cotidiano. Só o olhar da literatura é agora para as interações sociais, para a relação do fulano com a Beltrano. Ou seja, nós vamos aqui analisar a sociedade. O naturalismo é bacana, pessoal, por quê? Porque aqui eu faço uma análise da sociedade, tá? Mas no realismo naturalismo, tá? Nós temos o chamado, pessoal, foco no social, foco na realidade, foco no, tá? A nossa literatura nesse período ela é focada. A nossa literatura nesse período, explicado, pessoal, é focado nas interações dentro das comunidades, nas relações dentro dos bairros, nas interações sociais. A gente trabalha muito a questão do explorado, do explorador, e tem uma palavra muito linda, né, que eu gosto muito de utilizar, que chama de determinismo. Tá? Determinismo é uma das características, pessoal. Tá? E outra coisa, pessoal, os autores desse período também, eles utilizam a questão da pobreza. Eles utilizam muito, eles olham muito, eles escrevem muito as suas obras pela visão da pobreza. É só você olhar a principal obra do Aloysio de Azevedo, Cortiço Filho. Tá? Agora, no naturalismo, eu observo, eu presto atenção, as obras são escritas na visão daqueles que têm menos ascensão social. Então, o naturalismo, ele trabalha isso. Se você olhar no Cortiço, por exemplo, como o próprio nome já se auto-explica, a obra se baseia no Cortiço. Aí você vai ver lá, se eu não me engano, vai ter a baiana, vai ter o português, ou seja, todo o nicho social, eles conseguem analisar, fazer uma análise da sociedade através do Cortiço. Se você for fazer uma análise literária sobre a obra do Cortiço, pessoal, ali naquele local ocorrem pessoas que trabalham, pessoas adúlteras, viciadas em drogas, viciadas em cachaça, pessoas que levam contato. Ou seja, se você olhar, se for fazer um estudo profundo do Cortiço, ele faz uma análise social do Rio de Janeiro do século XIX. Então, assim, o que significa? Ah, professor, então, mas o senhor falou sobre determinismo. O que é isso? O determinismo, pessoal, ele indica, ele é uma ramificação do positivismo de Augusto Comte. Você sabe que no século XIX teve um maluco lá chamado Augusto Comte, um francês, que dentro Exatamente, Leda. É nesse contexto mesmo. Né? Olha só, pessoal. O Augusto Comte, ele criou o determinismo, o positivismo. Uma das ramificações, uma das vertentes do positivismo é o determinismo. O que é o determinismo? Significa, pessoal, é o seguinte, o determinismo ele diz que você está ali, você é pobre porque é uma condição social que já está pré-fixada para você. Se você nasceu numa família pobre, pelo determinismo você vai ser pobre a vida toda. Você não tem uma ascensão social. Porém, se você nasceu numa família rica, você vai você vai viver, você vai morrer numa família, você vai ser rico. Então, o determinismo ele trabalha essa ideia. Ele trabalha a ideia, pessoal, de que o homem ele já tem a sua vida escrita pela razão social, pela função social e pelo seu local de nascimento. É bem bacana o determinismo. Né? Ou seja, você não vai ter nenhum tipo de ascensão dentro da sua vida. Você tem que só se contentar. Né? Você tem que se contentar. Então, assim, o naturalismo ele tem como essa característica, pessoal, de analisar a nossa sociedade, analisar de um ponto de vista diferente. Se vocês observarem, no romantismo, geralmente a história envolve um soldado, um guerreiro, uma sociedade de elite, uma elite, ou seja, e já no romantismo não, no realismo naturalismo não.
Nós temos, a obra social ocorre aqui, ó, na classe menos, mais abastada, a classe que tem menos condições. Desculpe, pessoal. Então, assim, o que eu quero que vocês lembrem aqui sobre naturalismo? Exatamente. Exatamente. Né? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês, olha só, o naturalismo ele tem uma característica importante, criticar. Eles criticam a sociedade, a hipocrisia da sociedade do século XIX. Tá? Se você olhar as obras do Machado de Assis, ela é uma obra muito bonita, uma obra muito, 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 muito crítica. Tá? Outro ponto importante, pessoal, se você observar os textos do Machado de Assis, a Luiz de Pompeia, essa galera toda, essa de Queiroz, são textos muito atuais. Muito do que vai acontecer no século XIX, começo do século XX, 1800, 1900, ainda acontece hoje. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês tentem memorizar isso aqui. O naturalismo, pessoal, concurso público, vestibular, o que mais é cobrado em concurso público é em relação ao naturalismo. Por quê? Porque muita gente não consegue entender, não consegue diferenciar o que é o naturalismo, por que ele serviu. Pessoal, vocês precisam entender que o naturalismo é um cansaço da sociedade, principalmente da sociedade mais abastada, tá, de ser explorado. Tá? Ou seja, agora os escritores brasileiros eles tiram seu foco, tiram sua visão dos ricos, da classe elite, e voltam para a classe pobre. Tá? Por isso nós falamos também, pessoal, que tem uma comparação meio escrota de um autor que eu fiz recentemente, que ele compara os autores, os escritores naturalistas, eles comparam a classe mais pobre, tá, a animais. É só você observar nas escritas principalmente do Luiz de Acevedo, lá no Cortiço. Se vocês observarem que nessas obras, a vida dessas pessoas é uma vida insalubre. Eles vivem em lugares abafados, lugares úmidos, ou seja, lugares escuros. Tá? Ao mesmo tempo que eles escrevem isso é uma crítica à sociedade, principalmente a sociedade do Rio de Janeiro. Ou seja, o que significa isso? Meus queridos, significa que saneamento básico, questão de vacinas, questão de alimentação, questão de ascensão social, não existe para a classe que tem menos recursos. Até hoje acontece isso. Então, o naturalismo, o que eu quero que vocês entendam? O naturalismo é uma crítica à sociedade exploradora e agora, né, ao invés de eu observar o rico, eu vou observar o pobre. As suas interações sociais, pobre com pobre. Como é que o pobre se comporta com outro pobre? É bem interessante, né? Então, vamos lá. O principal autor, esse cara aqui, o primeiro presidente, o fundador da Academia Brasileira de Letras e também o seu principal primeiro presidente, tá? Nós temos aqui o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que é um livro que todo professor de língua portuguesa tem que ler na sua vida, né? E ele é bem bacana, você começa, né? Ele não sabe se ele é um autor defunto ou um defunto autor, né? Porque geralmente a gente começa a vida pelo nascimento e não pela morte. Ele já começou ao contrário. Ele começou a contar a história dele pela sua morte, né? É bem bacana. E se você observar também, ele no prelógio, lá onde ele começa a escrever a obra dele, ele agradece aos vermes que roem as minhas tristes carnes frias, né? É bem bacana esse texto do Machado de Assis. Ou seja, todo professor de língua portuguesa, ele precisa ler pelo menos uma vez na vida a Memória Póstuma de Brás Cubas, não é verdade, pessoal? Sim, com certeza. Alguém já leu? Já li. Já leu? Já li Memórias Póstumas e Dom Casmurro. Casmurro. Então, me diga aí, o Bentinho traiu ou não traiu a Capitu? Eu levantei uma tese que o Bentinho não traiu. Hã? A Capitu, na realidade, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Eu acho que traiu. Esse livro, ele foi inspirado nos clássicos, né? Eu não me recordo qual é o clássico que esse livro foi inspirado, mas lá nesse clássico, o final é que o personagem traiu, né? E isso levou maior ascensão social lá na época do livro. E o Machado de Assis, ele quis fazer algo inovador no livro dele, mais inovador. Então, ele deixou essa incógnita, né? Essa
essa incógnita que perturba os leitores até hoje. A Leda tá Mas dizendo eu acredito que a Capitu não traiu, não. que a Leda disse que Ela também, beira das mulheres. o Bentinho era um doido, né? Mas o menino não parecia com o Escobar? Como é que pode, né? Como é que não parecia Porque também o livro é contado por ele, né? Em nenhum momento ela fala. É a voz dele, é ele que conta, é a versão dele. Exatamente, muito bom. E outra, como o Bentinho ele era formado em Direito, ele vai utilizar os argumentos do direito para defender o ponto de vista dele, né? É muito bacana, só que o menino parece com o Escobar, a lacuna está aí, né? E como o Capitu, né, já tinha esse histórico, se você observar, o pai da Capitu, Tartaruga, se vocês lerem, né, foram lá no livro, né? Eles eram uma família de eles não eram tão bem economicamente, né? E como eles eram o Capitu e o Bentinho eram vizinhos, aí e o pai a família do Bentinho era bem de vida e a família da Capitu era um pouco menos bem economicamente, podemos falar. O Tartaruga ele era só um funcionário do Ministério da Exportação, ele não tinha um soldo muito bom na época. O que acontece aqui? Acontece também uma visão social que o pobre é mais fácil trair do que o rico. Né? Então, existem vários pontos aí que a gente tem que analisar nessa obra. Mas deixa quieto, que a gente não vai entrar nesse mérito agora. Tá? E Memórias Póstumas de Brás Cubas é muito interessante, porque em todas as obras, os autores não colocam o que acontece mesmo dentro da sociedade, né? Quando ele fala que gostou da personagem, de uma personagem do livro, só que ela era manca. Ela era muito Pois bonita, é. mas manca. Ela era muito linda, mas ela era manca. Aí tem outra parte que fala assim, outra personagem, eu me casaria com ela, mas ela só casaria com o meu dinheiro, alguma coisa assim. É uma crítica. E outra coisa, se você analisar bem também a Memórias Póstumas, ele fala muito da questão dos interesses. Tanto, o Ian só gostava de novinha. Sim. Né? Se você observar que ele só gosta de... Né? Vem mostrar mesmo o que realmente... O que é real, o que aconteceu. Gosto demais da Memórias Póstumas e do Dom Casmurro. Quem estudou comigo sabe. Não, mas tem outra... E aí a Garcia também é muito bacana, também. Isaú e Jacó também é muito bacana. Eu gosto também. Então, bora lá. Então, continuando aqui, doutores. Depois nós vamos ter o parnasianismo. O parnasianismo, pessoal, também é muito voltado, ponto importante, ó. Ele é muito voltado para as ideias da Roma, da Grécia da questão do latim. Tá? É uma escola muito bacana, tá? Só que ela é basicamente poética. Você não vê prosa, tá? É só mais poesia. Dificilmente você vai ver uma prosa parnasiana, tá? Qual é a característica? E outra coisa, ele é muito valorizado, vou explicar para vocês, eles valorizam muito a questão da cultura clássica. Muito, 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 tá, pessoal? E utilizam muito a questão do soneto, dos pequenos versos, tá? O que eu quero que vocês entendam? O parnasianismo, pessoal, ele é caracterizado pela perfeição dos seus poemas. As rimas, tá? As rimas dos sonetos, elas são rimas muito ricas e dificilmente até aqui, ó, tá? Elas são rimas muito bem trabalhadas, rimas muito bem bonitas, né? E nós temos aqui, eu gostaria que vocês dessem uma ênfase para esse escritor bem aqui, Olavo Bilac. Esse cara aqui é chamado de príncipe dos poetas. Por quê? Porque esse cara aqui, pessoal, os seus poemas, as suas obras, são muito bem trabalhadas, tá? E ó, uma coisa interessante, pessoal, o hino nacional, ele foi escrito por esse cara bem aqui, ó, pelo Olavo Bilac, tá? O nosso hino ele é tão bem trabalhado, é um dos hinos mais bonitos, que não é puxando a sardinha para o nosso lado, não, pessoal. Mas o nosso hino é um dos hinos mais bem trabalhados e mais com lógica, tá? Dentro da literatura, da literatura, não, dentro das características dos outros hinos. Se você analisar o hino americano, só fala de violência, só fala de morte. O hino francês só fala de violência, só fala de morte. O hino brasileiro não. O hino brasileiro ele valoriza muito a questão
nossa fauna, da nossa flora. Ou seja, ele valoriza muito o nacional. Tá? O que eu quero que vocês lembrem sobre o parnasianismo, pessoal? O Parnaso é uma cidade, era uma cidade platônica da Grécia Antiga. É lá, mesmo prima do Arcádio. Tá? Lá ocorria a perfeição da sociedade. Lá era muito valorizado, né, na história, né, do Parnaso. Ela conta muito a história da valorização da literatura, de pessoas altamente inteligentes, valorização da intelectualidade, valorização da poesia, tá? Valorização do universo, analisar o universo, escrever sobre o universo, tá? Então, assim, não esqueça, pessoal, os escritores parnasianos, eles são muito voltados para, eles são muito agregados, eles são muito pegados para escrita. E nessa escrita, eles são muito rígidos em questão da formalidade. Eles são muito rígidos, pessoal, em questão da formalidade. Não esqueçam disso. Os escritores parnasianos, eles são muito fortes, eles trabalham muito, principalmente a questão do soneto. Tá? Aí eu destaquem aí o Olavo Bilac, que é o cara, né, príncipe dos poetas. Aí, pessoal, seguindo aqui, depois nós temos o simbolismo. Aqui, ó, eu tenho um professor que falava que isso aqui é a classe literária, a escola literária da maconha. Eu falei assim, por quê, professor? Porque aqui os caras viajam muito por um mundo espiritual, né? Ele falava que o cara, para ser escritor parnasianista, deveria ser um pré-requisito o cara fumar um tarugo de maconha para ele poder viajar. Por quê, professor? Porque o simbolismo ele ele é muito caracterizado, pessoal, pelo espiritual. Como assim, professor? Ele é muito caracterizado, pessoal, pela a busca do ocultismo, a busca aquilo que a gente não consegue explicar através da lógica, mas sim através da explicação espiritual. É bem bacana, né? Outra coisa, olha só, pessoal, aqui explicando para vocês. Ó. O simbolismo ele é muito marcado pelo misticismo. O que é místico? Aquilo que pode, a gente não consegue explicar por uma razão. A gente tem que procurar a explicação através do mundo espiritual. Tá? Aqui, pessoal, eu vou até mostrar para vocês aqui uma imagem simbolista, rapidinho, para vocês entenderem melhor. O professor só está dando essa parte da periodização, né? Periodização da literatura? Isso. Não, não é essa não. É essa aqui, ó. O ensino do gênero... Cadê? Especialização da literatura brasileira. Um olhar crítico sobre a tradição. Pois tá? é o item 11, né? 11, é o item 11. Pessoal... Professor, quando fala assim, periodização, são os períodos. Não, beleza. as épocas, Uhum. Aí quando fala assim, um olhar crítico, o que a gente deve se atentar para isso? É atentar às características de cada classe, cada escola literária. Um olhar crítico. Você tem que fazer analogia, tem que anotar quais são os pontos característicos, quais são os pontos importantes de cada classe, de cada escola. Tá, Angelita? Quando falar olhar crítico, você tem que entender, saber diferenciar o que é parnasiano, o que é simbolismo, o que é simbolismo, o que é pré-modernismo, o que é pré-modernismo, o que é primeira geração. Então, tu tem que fazer essa análise crítica, saber fazer essa diferenciação de cada escola literária. Qual é a característica o que diferencia o quinhentismo do barroco? O que diferencia o romantismo do realismo? Então, isso do arcadismo. Então, isso você precisa fixar na sua cabeça. Tá? Eu não achei entendi. Eu não achei nenhuma imagem, mas vamos lá. Então, pessoal, o que eu preciso entender sobre a questão da escola literária, do simbolismo? O simbolismo, pessoal, é a escola literária da espiritualidade, do misticismo. Tá? Eu vou explicar o universo, eu vou explicar o mundo através das relações místicas entre o universo, ou seja, através da espiritualidade, através do cosmos, através... Eles não trabalham a ideia de Deus. Tá? Eles não utilizam a questão de Deus. Eles não utilizam nenhuma relação de religião, tá? Só que eles trabalham muito a ideia, pessoal, da espiritualidade humana.
Ou seja, ele não trabalha a ideia de Deus, ele trabalha a ideia que existe uma energia, um ser supremo. O simbolismo ele é bem bacana. Deixa eu ampliar aqui. O simbolismo, pessoal, ele trabalha a ideia ele não explica essa questão de Deus. Eles falam que existe o cosmos, e esse cosmos existe um ser supremo. Porque eles falam assim, o simbolismo ele explica que não tem como existir tudo que existe hoje sem que exista um ser inteligente que tenha feito tudo. Eles citam até o exemplo da gravidade. A gravidade, se ela fosse 1% mais fraca, o universo não existiria como ele é hoje. E a gravidade, se ela fosse 1% mais forte, o universo não existiria. A gravidade, ela é feita do modo que existe a vida e que os planetas fiquem juntos a uma certa distância que seja possível a vida. Então, assim, eles falam que isso não é possível ser obra do acaso. Não tem como o acaso, bilhões de anos, fazer isso, não. Isso é obra de um ser inteligente. Tá? De uma força cósmica inteligente. Eles não trabalham a ideia de Deus. Eles trabalham a ideia de que existe um ser inteligente que organiza, que administra tudo isso. Mas em nenhum momento eles não falam de nada de Deus, de Jesus, não. Eles trabalham que tudo isso é construído pelo cosmos. Esse cosmos, como podemos falar, é um ser inteligente que construiu tudo. Tá? E tudo pode ser explicado, pessoal, através da relação entre o homem e o cosmos. Outro ponto importante, pessoal, os simbolistas eles falam também que, de vez em quando, esse cosmos se liga com o ser humano. Nesse momento que o cosmos se liga com o ser humano, o universo se liga com o ser humano, aparece uma pessoa super inteligente. Aí o autor que eu li agora recente, ele fala sobre o caso do Einstein, da Madame Curie, ele explica a situação do cara que criou o computador, ou seja, que essas pessoas, elas são pessoas que não são normais, porque a inteligência delas não vem do nosso meio, mas vem de uma ligação que essas pessoas têm com o cosmos. E de vez em quando, esse cosmos se liga com alguém. E quando o cosmos se liga com alguém, o universo se liga com alguém, coisas que vão mudar a vida da sociedade aparecem. É só prestar atenção. E tem lógica isso. Né? Então, pessoal, outro ponto importante do simbolismo é a utilização das figuras de linguagem. Eles utilizam muito a questão do eufemismo, tá? Eles utilizam muito a questão de metáfora. Outro ponto importante, pessoal, que na literatura do simbolista, eles utilizam muito a questão da sonoridade. Eles utilizam muito como se você observasse ali que aquela imagem é como se representasse um som para você. É bem bacana. Desculpa, pessoal. Nós temos aqui o de Souza, o Afonso Guimarães e o Augusto dos Anjos. Esse cara aqui é o mais importante dessa escola. É bem bacana as coisas dele. Aí, andando um pouquinho, tá, pessoal? Eu estou falando só por alto. Eu não estou aprofundando ainda não, tá? Daqui a pouco, quando estiver resolvendo questões, eu vou aprofundar. Outro ponto importante, pessoal. Essa aqui é uma das escolas bem bacana também, é o pré-modernismo. Tá? Pré-modernismo, lá pela primeira metade do século XX. Tá? Entre 1900 e 1940. Tá? Pré-modernismo, pessoal. O que é o pré-modernismo? ET, né? Mas tem essa. Tem um autor, eu li um livro de um cara aí que ele fala essa ideia de extraterrestres. Ele citou até também a questão que essas maiores obras, tá, Lida? Que as maiores obras que existem hoje, tipo pirâmide do Egito, a questão das pirâmides lá do Império Maia, que não foram construídas por seres humanos, mas sim por extraterrestres com a ajuda dos seres humanos. O simbolismo ele trata essa ideia aí. Acho que o ET ela viajou aí, né? Bora lá, pessoal. Então, assim, pessoal, o pré-modernismo ele é bem bacana. Por quê? Porque se você observar o pré-modernismo, ele ocorre uma valorização do regionalismo e do nacionalismo. Outra, ele traz personagens, pessoal, que até então eram desvalorizados pela sociedade, tipo o mulato, o caipira, se você, né, a vida bucólica também, o sertanejo, tá? E na primeira fase do pré-modernismo, pessoal, o que o pré-modernismo ele fala? Tá?
Não esqueça, pessoal, que o pré-modernismo é como se fosse uma volta de algumas características do romantismo. Tá? Ele volta com algumas características. Outro ponto importante, pessoal, sobre o modernismo, sobre o pré-modernismo, é que a linguagem formal, aquela linguagem linda que existia lá no parnasianismo, aquela linguagem bem trabalhada, bem métrica, bem bonitinha, ela é totalmente rompida. E o linguajar do dia a dia, uma coisa importante sobre o pré-modernismo, pessoal, é o seguinte: o linguajar. Aqui, pessoal, eles valorizam muito o jeito que a gente fala. Ou seja, com erros ortográficos, com erros gramaticais, ou seja, o pré-modernismo ele traz o povo para dentro da literatura. É interessante devido a isso. Ele traz aquele tiozinho, aquele caipirão, que está lá dentro do sítio, lá dentro da fazenda. Se vocês olharem o Mazzaropi, ele é muito inspirado, ele foi inspirado nessa poesia pré-modernista, né, nas escritas do pré-modernismo. Se você assistir algum livro do Mazzaropi, ele é inspirado nisso. Pessoal, porque eu imagino que nessas fases anteriores a literatura era mais voltada para as classes mais, né, da elite. Agora eles passam a colocar todo mundo, a englobar todas as classes, né? Exato, aí teve essa transição, essa marcação de mudança entre, né, que no caso é o pré-modernismo, vai para o simbolismo, seria essa mudança. Essa quebra de paradigma. Muito bom, parabéns. Olha só, pessoal, está começando a dar esses estalos. Pessoal, vocês têm que entender que uma hora os estalos vão dando. Quando vai dando estalo, interessante também que o pré-modernismo não foi uma escola literária. Não. Não foi uma escola literária, foi um movimento. Então, a maioria desses autores desse movimento, eu estava lendo isso, né? Eles são de uma ideologia, né? Enquanto o povo da época era de outra, né? Então, isso foi um choque muito grande para o social. Então, se você ler um pouquinho da história, Jerita, você vai ver que teve a Semana da Arte Moderna, de 1922. Deu pau, deu briga, deu uma onda lá. Sim. Sim, porque o pessoal de direita, né, não aceitou aquilo, achou muito uma grotesco, coisa, uma afronta para a arte. Exatamente. Muito, 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 muito interessante isso. Tá, pessoal? Continuando aqui, ó. Nós temos aqui o Cris da Cunha, nosso principal, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato aqui, ó, nós temos muito trabalho dele, muito interessante. Tá? Monteiro Lobato. Nesse período aqui, pessoal, ele é muito, muito, muito interessante a obra dele, tá? Então, não esqueçam, como a gente já salientou, o pré-modernismo ele não é uma escola, ele é um movimento, tá? Continuamos aqui, Lima Barreto. Nós vamos ter uma obra bem bacana, O Triste Fim do Major Quaresma. Quem já leu esse livro aqui? O Major Quaresma, pessoal, é um autor, um texto do século XIX, né, começo do século XX, que ele conta a história do Major Quaresma. Ele era ultramente nacionalista, ele queria criar um idioma, abandonar o português e trabalhar um idioma voltado mais para a linguagem indígena. Ele é muito louco, é bem bacana. O Major Quaresma, é bem bacana esse livro. Se tiver um dia para poder ler, ele é bem bacana. E outro, pessoal, como eu expliquei para vocês, o linguajar coloquial. O que é o linguajar coloquial? Eu vi também essa questão. Ainda querem ler. Nunca saiu, devido à questão que mesmo nas obras do Machado de Assis, o pessoal fala que as obras dele são extremamente xenofóbicas. Né? Ele fala do neguinho, ele fala do caboclo, ele fala... Ou seja, é uma visão muito, sei lá, muito fora de contexto, porque isso faz parte da nossa dia a dia. Isso faz parte da nossa vida, esse tipo de colocação. Né? Aí eles são muito xenofóbicos, muito racistas, as obras do Machado, do Monteiro Lobato. Né? Mas vamos lá. Pessoal, paralisar aqui a aula. Já vou mandar novamente o link para vocês, para a gente continuar, tá bom? Olá, pessoal. Vamos lá para a terceira parte da nossa aula, para a gente começar uma aula super, ultra, mega power bacana.
Leda, eu acho não, eu tenho certeza que essa obra é dele, porque ele tem muita característica dele, do Augusto dos Anjos. Tá? Eu já vi essa discussão aí, porque essa obra, esse poema, ele foi achado pós morte dele, né? Aí ninguém, então já apareceu vários pais para essa obra aí, né? Mas ele tem muitas características dele, do Augusto dos Anjos. Vamos lá, doutores, começar a nossa Ultra Mega Power aula de hoje, da tarde, já está começando a gravar, já está torando aqui e eu estou bisonhando. Vamos lá, não pode perder tempo não. Pode estar aqui? Tá, beleza, vamos lá. Pessoal, para finalizar essa parte de literatura, essa parte sobre essas noções, isso aqui é só noções, tá? Eu não estou aprofundando nada. Eu vou aprofundar mais na aula da tarde, quando eu for explicar com questões. Isso aqui é só para a gente não chegar de calça arriada na hora da aula da tarde. Pessoal, modernismo. Tá? O modernismo do Brasil, ele é bem bacana, porque ele é um pouco diferente do modernismo que ocorreu no resto do mundo. Tá? A primeira fase do modernismo, pessoal, tá? Primeira fase, o que tem que entender? O moderno é libertação da estética, ou seja, aquela estética que existe lá no parnasiano, aqueles versos amarrados, aqueles versos bem trabalhados, não existe. Ou seja, eles escrevem de qualquer jeito, grosso modo falando. Tá? Não observam não é observado, pessoal, uma questão de parágrafos bem trabalhados, não é observado a questão de poemas bem rimas ricas, não. Sem ninguém liga. Outra, pessoal, tradicional. Eles não valorizam a questão do tradicionalismo. Ou seja, ocorre a questão a ruptura do tradicionalismo, a ruptura de tudo, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, o humor. Eles são muito sarcásticos no material deles, nos poemas deles, tá? E valorizam o dia a dia. Pessoal, primeira fase do modernismo, o que eu preciso entender? Eles são muito influenciados pela Europa. Cubismo, futurismo, essa galera toda aqui. Então, ou seja, essa primeira fase da nossa literatura, tá? Essa primeira fase da nossa literatura moderna, modernista, nós temos a partir de 22 até 1930, ela é caracterizada por explorar a questão muito influenciada, pessoal, e vai explorar muito essa questão do cubismo, aquelas obras todas tortas, né? Futurismo e o surrealismo. Tá? Ou seja, a primeira fase do modernismo no Brasil ela é muito influenciada pela Europa, tá? Pela essa vanguarda europeia. Outra, nós temos o Manifesto Antropófago, nós temos o Irapuru, nós temos várias obras aqui em relação a isso aqui. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Tá? Aqui, pessoal, é a fase mais radical, tá? A fase que dá mais dor de cabeça, é a fase que mais ocorre conflito. Tá? Não esqueça, pessoal, o modernismo ele não obedece estéticas. Ele não obedece estéticas. Tá? A ideia da primeira é inovar. É inovar, procurar coisas diferentes. Tá? Procurar coisas diferentes. Inovar. Tá? A ideia da primeira fase da geração modernista é inovar. Como eu expliquei para vocês, a poesia, principalmente na poesia, você vai observar versos abertos, versos sem rítmica, versos sem pontuação, versos sem rima fixa. Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso. Tá bom? Cômico, pessoal. Eles são textos muito voltados para humorismo, tá bom? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Nessa primeira fase do modernismo é a fase mais influenciada pela Europa. Beleza, seguimos aqui o nosso raciocínio. Aí nós vamos ter a segunda fase do modernismo, pessoal, que é uma fase mais tranquila, tá? A segunda fase, ou seja, dentro do modernismo, da primeira fase do modernismo, da primeira geração, desculpa, nós temos duas fases. Eu me confundi aqui. Nós temos a primeira fase, que é a fase mais radical, e nós temos a segunda fase da geração modernismo, que ela é mais caracterizada pela essa valorização do regional. Professor, não entendi porra nenhuma que o senhor falou. Olha só. O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que o modernismo do Brasil se divide em três fases. A primeira fase, depois nós temos a segunda fase e nós temos a terceira fase. Tá?
que é a pós-modernista, que vai de 1945 até 1980 e pouco. Olha só. O que eu quero que vocês entendam aqui? Na primeira fase, é a fase que ela é influenciada pela Europa. Na segunda fase, não. Na segunda fase, nós temos uma valorização do nacional. Nacional. Aqui nós vamos ter muita questão do Carlos Drummond de Andrade, Félix do Rego, Graciliano Ramos, Vidas Secas e Veredas, Jorge de Amado, Capitães da Areia. Muito bonito. Quem tem a oportunidade de ler isso aqui, fala daqueles garotos favelados que viviam lá praticando assaltos, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, pessoal? Na primeira fase, nós temos, a primeira fase do modernismo, nós temos a fase mais radical, valorização das tendências europeias, tá? Depois, nós temos uma fase mais calma. Agora, o foco dessa tendência é o regionalismo. E na terceira fase, pessoal, nós temos aqui a fase essa terceira fase, ela vai englobar a questão do contexto social que estão inseridos. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos aqui a questão da bomba atômica, nós temos a questão aqui também da Guerra Fria, do conflito, da iminência guerra mundial. Então, isso aqui é muito, 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 muito importante, pessoal, porque eles observam muito. Nós temos até um texto chamado Rosa de Hiroshima, eu não sei se é, eu não lembro de quem é essa obra, esse poema. Acho que eu não sei se é do Guimarães Rosa. Não, Guimarães Rosa não. Ele é do João Cabral, não recordo. Eu já lembro de quem é a Rosa de Hiroshima. Ou seja, nessa terceira fase do romantismo, pessoal, do romantismo não, é do Vinícius Rosa de Hiroshima. Quem? Vinícius de Moraes. De Moraes, muito bom. Tu tá na rede, mulher. Hã? Tá, vamos lá, gente. Vamos lá. Doutor, vida boa, né? A gente vive que é outro padrão. Pessoal, o que eu quero que vocês lembrem? Na primeira fase do modernismo brasileiro, nós temos uma radicalização. Os autores dessa primeira fase do modernismo, eles estão muito valorizados, eles focam muito na questão das tendências que estão vigorando na Europa. Vai da Semana da Arte Moderna até 1930. Cubismo, realismo, surrealismo, futurismo, dadaísmo. Vamos lá, pessoal. Então, assim, nessa primeira fase do modernismo, nós temos uma utilização muito grande do material que é produzido na Europa. Cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo. Tá? Nós temos muita influência do Picasso também, que o Picasso é cubista. Então, assim, essa primeira fase é muito valorizada, é muito trabalhada a questão da Europa. Na segunda fase do modernismo brasileiro, pessoal, os olhos agora são voltados para a gente, para as características do nosso povo, características da nossa cultura, tá? A nossa literatura tem essas características. De vez em quando, os escritores eles viram os olhos para o Brasil. É só prestar atenção. No romantismo tem isso, no naturalismo, realismo naturalismo tem isso, no pré-modernismo ele tem um pouquinho disso também. Ou seja, de vez em quando, aquele sentimento nacionalista na nossa literatura volta. Em algumas partes da nossa literatura, é só observar. O arcadismo tem isso, o barroco tem um pouquinho disso também, tá? Então, e na terceira fase, pessoal, eles dão uma ênfase muito grande para a questão dos conflitos, daquilo que está acontecendo no mundo, daquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Então, assim, na terceira fase é uma fase chamada de fase histórica. Por que é uma fase nós chamamos de fase histórica? Porque eles valorizam, eles dão uma ênfase muito grande nos acontecimentos sociais e acontecimentos mundiais. Tá bom? Pessoal, nesse primeiro momento aqui na nossa aula, tá? Nesse primeiro momento, olha, nós temos aqui até o famoso Ariano Suassuna, Hoje é Dia de Maria, o Alto da Compadecida, as poesias dele, as prosas dele, os teatros dele é muito regionalista, principalmente no Nordeste. Principalmente no Nordeste, tá, pessoal? Ariano Suassuna é bem bacana, bem interessante. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá, doutores. Então, vamos lá, continua aqui. Nazário, eu recebi aqui, tá, a tua mensagem. Beleza, pessoal? Esse material aqui vai ficar disponível lá no grupo, tá? Já vou postar lá. Esse material vai servir de base para a minha aula da tarde.
Na minha aula da tarde, esse negócio não vou arrebentar de todo. Na minha aula da tarde, pessoal, eu vou trabalhar vários pontos importantes. Eu não acabei a aula ainda não, ainda tem mais assuntos, tá? Só que na parte de literatura, que eu estou passando agora para vocês, noções. Ou seja, para eu conseguir entender a aula da tarde, eu precisava dessa aula de noções. Na aula da tarde, eu vou fazer questões. Aí eu vou aprofundar muito mais o conteúdo, tá bom? É interessante, na aula da tarde, que começa às 3, é interessante você fazer uma leitura desse material. Agora, doutores, a Angelita me pediu, Angelita não, várias pessoas me pediram para eu só uma reforçada em orações subordinadas e coordenadas e falar das orações reduzidas, tá? É rapidinho, não vai demorar nem 15 minutos. Eu vou dar só uma pincelada, dar só uma revisada para a gente continuar os nossos conteúdos, tá bom? Né, Luísa? Vamos dar... Com uma brincadeira, só chegar agora de manhã. Eita. Já é quase isso? Peraí. Vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui, tá? Eu vou começar. Esse material eu vou disponibilizar no grupo, tá? Aí, rapidinho, rapidinho, pessoal, não vai demorar nada, não. Tá? Só para a gente tirar essa dúvida da cabeça. Vamos lá, pessoal. Olha só, o que eu quero que vocês entendam. Ó, existem as orações subordinadas. Eu vou explicar novamente aqui para vocês, tá? Não pode explicar, não. Vou só dar uma revisada. Se estiver muito rápido, vocês me avisam que eu dou uma entendida. Meus queridos, existem orações, elas são classificadas as orações subordinadas são 3 categorias. As substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Existem essas 3 categorias aqui de conjunção, tá? Existem essas 3 categorias aqui de orações subordinadas, tá? A que mais cai na prova é essa aqui, a adverbial. Porque as adverbiais são as mais cobradas em provas porque elas Professor, não está aparecendo essa parte que o senhor está digitando. Está na parte ainda da literatura aqui, Castro Alves. Beleza, é que eu esqueci de compartilhar também, né? Tá. Vamos lá, agora vai de novo. Pronto. Agora apareceu? Sim, apareceu agora. Davi, não faltou energia hoje não, né? Não, faltou não. Tá bem que falar me falta. Tá bem. Vamos lá, pessoal. Continuar aqui a nossa aula. Meus queridos, o que eu quero que vocês entendam aqui? Na semana passada, a gente comentou isso aqui de manhã. Existem as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. A que mais cai na prova são essa guerreira bem aqui, ó, a adverbial. Tá? Por quê, professor? Porque os advérbios, as orações subordinadas adverbiais, tá? Elas são aquelas que indicam circunstâncias. Né? E dentro das adverbiais, a que mais a banca cobra, vai cobrar da gente, é a causal e a consecutiva. Por quê, pessoal? Porque elas são muito parecidas, né? Eu vou explicar devagarzinho aqui. Aqui nós vamos falar da relação consequência e causa. Vamos trabalhar a ideia de consequência e causa. E aqui trabalha a ideia de causa e consequência. Por isso, muita gente não consegue entender essa diferenciação, mas eu vou explicar bem detalhado, rapidinho aqui. A gente tem um bom tempo aqui ainda, então vamos lá. Eu vou só revisar para a gente continuar nossa aula. Pessoal, as orações substantivas são as 3 subordinadas que vocês precisam saber. Tá? As 3 subordinadas. O visu aqui é o seguinte. Nas orações subordinadas, tá? Nas orações subordinadas, se classificam em 3. As substantivas, as adjetivas e as adverbiais. A que você precisa se preocupar mais é essa aqui, que é a adverbial. É a que mais é cobrada em provas pelo fato de ela ter 9 subclassificações. Essas 9 subclassificações, elas não caem em prova não, tá, pessoal? Elas desabam. Então, assim, à tarde eu vou trazer umas questõezinhas também para a gente dar uma reforçada nisso aqui, tá? As substantivas, pessoal, elas são classificadas em subjetiva, né? Tem aquele negócio todo, a predicativa, nós temos a apositiva, nós temos a objetiva direta, nós temos a objetiva indireta e nós temos a completiva nominal. Essas aqui são as classificações das substantivas.
Já as adjetivas, pessoal, que elas não são tão assim cobradas, o que eu preciso saber? Nós vamos ter as explicativas, nós vamos ter as explicativas e nós vamos ter as restritivas. Tá? Já nas adverbiais, nós vamos ter a condicional, nós vamos ter a comparativa, nós vamos ter a condicional comparativa, a consecutiva, né? A concessiva, nós vamos ter a conformativa, nós vamos ter a temporal, nós vamos ter a de finalidade. Está faltando um, agora eu não lembrei qual é. Alguém lembra? Comparação, concessão, conformidade, temporário final, causal. Agora me fugiu a última aqui, que eu esqueci. Eu acho que essa vai ser mesmo. Tá, não vai ver. Então, olha só, pessoal. Por que as adverbiais elas são as mais difíceis de você lembrar? Assim, eu não recomendo vocês memorizarem conjunção. Eu prefiro que vocês memorizem o sentido semântico de cada um. Tá? O sentido semântico é o que você precisa memorizar. Ó, só que mais dá trabalho para memorizar o sentido semântico é esse aqui. Ó. É a conformativa, a causal e a consecutiva. Tá? São as que mais não senti, mas o resto é tranquilo, tá? Condição, de comparação, mas a que mais você precisa ficar atento, pessoal, a mais que você precisa tentar memorizar o sentido semântico é dessas três aqui. Essa aqui dá uma ideia de contrariedade, essa aqui dá uma ideia de ocorrer uma coisa, mas noutra oração vai estar explicando a causa. Tá? Olha só. E depois disso, dentro dessas orações, ainda nós vamos ter as reduzidas. Professor, o que é uma oração reduzida? É aquela oração, pessoal, é a oração que não tem a conjunção e nem o pronome. Tá? Mas ocorre uma forma nominal do verbo. Como assim? Vai correr o gerúndio, vai correr o infinitivo ou um particípio. Tá, pessoal? Eu não vou explicar para vocês, né? Vamos lá. Pessoal, o subjetivo, né? Aqui você vai lembrar daquelas regrinhas que eu falei na aula passada, iniciar verbo de ligação, tá? Iniciando com o verbo de ligação. Aqui ele vai iniciar com o verbo na voz passiva, tanto a voz passiva analítica quanto voz passiva analítica ou sintética, né? Aqui, ou vai começar com o verbo unipessoal, né? Verbos unipessoais. Professor, o que é o verbo unipessoal? São aqueles verbos que eu tenho uma pessoa, eles não admitem outras pessoas. Quem são? O convite, o gostar, o suceder, o parecer, o importar, né? O importar, o acontecer. Esses aqui são os principais. Existe mais isso? Existe uma porrada, mas os principais são esses malucos aqui. Aí nós vemos aqui, pessoal, na predicativa. A predicativa é aquela oração que vai ter um predicado, né? Vai ter um predicado, geralmente vai ter um verbo de ligação. Antes do que. Ah, tá, pessoal. Esqueci de falar que nas orações substantivas nós temos o que? Conjunção integrante, tá? Como é que eu faço? Para saber se é uma conjunção integrante, eu troco por isso ou eu troco por isto. Tá? Então, assim, fiquem muito atentos que isso aí não cai na prova, não. Isso desaba. Tá? Exemplo, vamos botar uns exemplos aqui. Exemplo de verbo de ligação. É necessário que você compareça. Voz passiva. Eu preciso que você paga, você chegasse, né? Ou falou-se que você não viria.
coisa linda. Aí nós temos aqui, pessoal, os verbos unipessoais. O que é um verbo unipessoal? O verbo unipessoal é aquele verbo que só tem uma pessoa. Convém, olha só que lindo. Que você não reclame. Né? Então vai. Predicativo, nós vamos ter um verbo de ligação, né? Minha ideia era que ele não me abandonasse. Né? Aí nós vamos ter a positiva. A positiva, pessoal, é aquela oração que tem pontuação. Meu desejo, é clássico. Isso aqui, todo livro de português tem esse exemplo aqui. Meu desejo, né? Meu desejo, que você estude. Aí nós temos a objetiva direta. Nós vamos ter um verbo transitivo direto. Nós vamos ter um verbo transitivo direto. Transitivo direto. Constituir. Tá? Exemplo. Você falou, olha aí, ó. Você falou que ele não viria. Né? Objetivo indireto, pessoal. Na objetivo indireto, nós vamos ter um verbo, pessoal, transitivo indireto. Direto, tá? Antes do que, olha que legal. Exemplo. Você acredita em que falam. Ou seja, olha que o verbo transitivo direto, a preposição aqui. E a completiva nominal, pessoal, é aquela que vai ter um nome antes do que, tá? E lembrando que esse nome, pessoal, ele tem que vir acompanhado, né? Vai ocorrer um nome antes do que. E esse nome, pessoal, precisa de preposição. E esse nome precisa de preposição. Não esqueça, vai ter o pronome, vai ter a conjunção e do lado da conjunção vai ter a preposição. Exemplo. Ele é favorável de que aqui você estuda. Tá? Favorável, um adjetivo, olha só que é um nome. Então, assim, doutores, então, assim, nessa rápida pincelada que eu dei para vocês, eu dei o bizu de todas as todas as orações substantivas. Está aqui, exemplo de cada uma, tá? E eu botei um bizuzinho de cada uma, tá? Em cada uma. Aí nós vamos ter as adjetivas. Essas adjetivas, pessoal, nós vamos ter uma questão, nós vamos ter aqui as substantivas, adjetivas. Vou botar de azul. Nas adjetivas, meus queridos, nós vamos ter a questão do pronome relativo. E na maioria das vezes, o pronome relativo é o quê? Que você vai trocar por o qual ou vai trocar por a qual, tá, pessoal? Para você identificar o pronome relativo. Então, fiquem muito atentos que isso pode cair na prova dos senhores, tá bom? Isso aqui é importante, pode cair. Por exemplo, quando eu falo assim, exemplo de oração adjetiva, nós vamos ter assim, ele, aquela é a árvore, a árvore que nos dá sombra. Ó, aquela é a árvore que nos dá sombra. Tá aqui, ó. O que você faz? Você troca isso aqui por o qual, ou você troca por a qual. Se você trocar por o qual é a qual, né, vai ter um plano. Aqui dá para trocar, fazer o seguinte, ó. Já tá gravando, tá, Cris? Tô gravando tudo. Olha se eu tô gravando tudo. Tá tudo ficando, eu não estou deixando, eu estou fazendo pequenas aulas para não ficar muito cansativo. Eu faço aula de 30 minutos. Aí eu gravo 4, 5 aulas assim, numa boa. Aí o pessoal não assiste sem estresse. Então, assim, olha só, Cris. O que acontece aqui? Acontece, pessoal, que esse aqui está fazendo referência à árvore. Ó, aquela é a árvore a qual nos dá sombra. Então, aqui nós temos uma oração adjetiva. As adjetivas, pessoal, elas se classificam em 2 grupos. É menos cansativo, né? Que é menos cansativo. Pessoal, as explicativas e as descritivas. A explicativa
ela tem vírgula. Ela tem, ela tem vírgulas, tá? Ela tem vírgulas. E nas extintivas, sem vírgulas. Só para você se ligar que essa classificação aqui, ó, ela pode cair na prova de vocês. Nas explicativas... Professor, fala o valor semântico. O valor semântico. Explicação o significado. Aham. Ó, na explicativa, com vírgula, ela restringe. Ela restringe, tá? E já nas extintivas que deveriam restringir, elas deixam em aberto, tá? Elas, ou seja, ela é algo genérico. Tá? É algo genérico, tá bom? Na explicativa, ela restringe, ela limita, tá? Ela limita. Vocês viram como a língua portuguesa é coisa, né? Uma coisa que deveria limitar, é totalmente oposto uma da outra. Nas explicativas, ela limita, ela restringe, ela fecha um grupo. E já nas restritivas, que deveria diminuir, fechar o grupo, elas não. Elas deixam aberto. Exemplo, aqui, ó. Os alunos que fizeram a prova, que foram aprovados, podem ir embora. Ou seja, tá vendo bem aqui, ó? Olha só, bem aqui, ó. Somente, eu estou restringindo o grupo. Somente aqueles que foram aprovados podem ir. Né? Somente os que não foram aprovados não podem. E quando eu falo assim, ó, os garotos que estudam, os garotos que outra garota, aquelas são as moças que me agradam. Olha só, agora eu não estou usando a vírgula. Aqui, ó, está um termo aberto, está um termo amplo. Eu não estou limitando. Quais são as moças? Qualquer uma. Tá bom? Então, presta muita atenção nisso aqui, que esse sentido semântico aqui ele pode cobrar na prova de vocês. Tá bom? Continuamos aqui na nossa maravilhosa aula de sábado, no sábado, estou ficando doido. Né? Já é uma desgraça. Vamos lá. Meus queridos, olha só, continuando aqui a nossa aula. As adverbiais, pessoal. As adverbiais, elas dão ideia de condição. Para que você ocorra alguma coisa na sua vida, meu irmão, você tem que fazer uma condição. Por exemplo, para eu passar na prova de professor, né? Irei ser aprovado. Olha só um exemplo. Irei ser aprovado para professor. Desde que estude. Olha só que bacana. Estou até aí, ó. Ou seja, qual é a condição para você, pessoal, ser aprovado? Qual é a condição? Você estudar comigo. Então, se você não estudar, você não passa. Comparação. Né? A comparação, pessoal, eu vou pegar duas pessoas e vou comparar características. Ou seja, duas características. Tá? Eu vou comparar. Pessoal, eu vou comparar, olha só. Eu vou comparar pessoas. Ele é tão forte quanto o pai. Ou seja, por exemplo, ele é doida, ela é doida como a mãe. Ou seja, pessoal, na comparativa, nós vamos ter, vou até marcar aqui. Na comparativa, nós vamos comparar duas pessoas. Tá? Nós vamos comparar duas pessoas. Na concessiva, pessoal, uma contradição. Uma contradição, vou até marcar aqui, uma contradição do que é normal. Tá? Uma coisa que ninguém faz, uma coisa que foge do que nós consideramos normal. Exemplo, irei à praia. Beleza, todo mundo... Ó, irei à praia. Embora esteja chovendo. Pessoal, tu vai na praia no dia que está chovendo? Não é uma coisa que é considerada normal. Tá, pessoal? Não é uma coisa considerada, que nós consideramos correta. Tá?
Ou seja, ocorre aqui, pessoal, uma coisa que foge, tá? Uma coisa que foge daquilo que a gente está acostumado a acontecer. Então, a concessão é essa ideia. A gente tem um padrão, e quando você foge desse padrão, nós vamos ter uma concessão. Outra. Ó, o guerreiro correu. Embora esteja com a perna quebrada. Meus queridos, o guerreiro correu. Coisa normal, né? Mas foge do padrão que a gente considera normal o cara correr com a perna quebrada? Não. Então, uma concessão essa é uma contradição daquilo que a gente considera normal. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês vão observando que eu estou criando conjunção aqui, estou botando conjunção, embora, que é a mais comum. Só que eu quero que vocês entendam esse sentido semântico aqui, ó. Porque a concessão, ela foge daquilo que a gente considera normal, foge daquilo que a gente considera dentro dos padrões. Tá? Por exemplo, praia, todo mundo vai, mas para a gente ir para a praia, a gente precisa ter sol. Quando eu vou na praia que esteja chovendo, né? Ó, outro exemplo aqui, ó. Irei ao parque florestal. Pessoal, a gente só vai ao parque de dia, florestal ainda mais, né? Ainda que seja noite. Pô, tu vai no parque de noite, ainda mais no parque florestal? Não, foge dos padrões que nós consideramos normal, pessoal. Então é isso. Então uma concessão é uma ideia de oposição, é uma ideia contrária. Então, aí nós vamos ter aqui, ó, conformidade. Deram um comando para você, deram uma ordem ou comando, e você obedeceu de acordo com o que foi determinado. Isso que é uma conformidade. Por exemplo, ele chegou no horário conforme combinado. Ou seja, combinaram uma coisa contigo e tu simplesmente seguiu as ideias. Exatamente, é uma concessiva, Linete. Parabéns. É isso que vocês precisam entender, pessoal. Montem as suas próprias. Exato, ficou legal. Eu vou até usar nas próximas aulas. Então, assim, vocês precisam fazer, pessoal, criem exemplos, facilita muito. Vamos lá correr, senão vai acabar a aula aqui, rapidão. A temporal, pessoal, a temporal dá ideia de tempo. A temporal, ela dá ideia de tempo, né? Exemplo, eu saí, eu cheguei quando você saiu. Olha só. Né? Eu estudei assim que a visita foi embora. Ou seja, pessoal, as conjunções temporais, elas, o próprio nome explicam, elas dão ideia de tempo. A finalidade, ela tem a ideia, pessoal, de por qual motivo você está fazendo aquilo. Né? De final. Né? Qual motivo? Fica mais fácil. Exemplo, ele comprou um carro para levar os filhos à escola. Olha só, pessoal, finalidade. Qual foi a finalidade que ele comprou o carro? Qual foi o motivo? Né? Entendeu? Então, ó, o para que, a fim de que, ele comprou, ó, ele estudou a fim de que fosse aprovado. Por qual motivo que ele estudou? Para que fosse aprovado. Olha aqui, ó, a fim de que, o para que. E a causal. A causal, pessoal, o que eu quero que vocês entendam na causal? Da ideia de causa e consequência e causa. Tá? A escola, a cidade foi alagada, pois ocorreu uma enchente. Olha, ó, causa e consequência. Consequência, alagadiço, a cidade alagou, e qual foi a causa? A enchente.
tá bom? E a consecutiva não, pessoal. A consecutiva dá a ideia de uma causa para depois uma consequência. Ó, ele estudou tanto que foi aprovado. Ó, primeiro aqui tem a causa. O que ele está fazendo? Ó? Estudou. E qual foi a consequência? Ele foi aprovado. Então, essa é a ideia de causa, é a que mais cai na prova. Primeiro aqui, ó, na causa. Primeiro acontece a situação, primeiro acontece o fato, para depois ocorrer a causa. É o contrário aqui. Tá bom? E as reduzidas? Eu vou botar aqui um exemplo de reduzido. Vai dar tempo, mas eu vou botar assim mesmo. Ó, nas reduzidas, pessoal, tá? Nas reduzidas, nós vamos ter de reduzido definitivo. O que significa isso aqui, pessoal? Nas reduzidas, nós vamos ter... Não tem conjunção. Não tem conjunção, não tem nome. Ó, aqui nós temos aqui, ó. Nossa primeira aqui, ó. Mandei-o calar-se. Olha o infinitivo aqui, ó. Olha o infinitivo. O que significa aqui? Nós temos uma oração subordinada, ó. Mandei, ó. Mandar é verbo. Tá? Nós temos mandar. Aí eu preciso saber, pessoal, qual é a transitividade dele. Tá? Na reduzida, pessoal, eu não tenho conjunção, eu não tenho pronome. Só que se você observar, ó, quem manda, ó, mandei-o calar-se. E se você sabe, ó, quem manda alguma coisa. Isso aqui é um verbo VTD. Né? E que, mandei isso, nós temos aqui uma oração desenvolvida. Se você olhar aqui, nós temos uma oração subordinada. Oração subordinada. Substantiva. Objetiva. Direta. Bizu, bizu, bizu. Sempre, nas orações reduzidas, nós não temos condições. Porém, ela te dá um bizu, ela te dá uma dica que ela é reduzida. É só você observar que vai ter um infinitivo, ou vai ter um particípio, ou ela vai ter um gerúndio. É fácil de você visualizar ela. Por exemplo, eu tenho aqui na segunda, ó. Ó, notando, eu já matei bem aqui que eu tenho um gerúndio. Olha aqui o gerúndio aqui, ó. Notando-se sua ausência. Aí você tem que pensar, notando sua ausência, sair em causa. Aí o que você vai fazer? Você vai montar ela aqui, ó. Vocês observando que aqui eu tenho uma oração subordinada. Eu tenho uma oração subordinada aqui. Por quê? Reduzida de gerúndio. Só que olha só, aí eu vou desenvolver ela. Quando notei